Olá, meus amigos, que bom estar com vocês em mais um episódio da série Pílulas de Esperança. E hoje eu quero falar sobre fé. Você tem fé? Você deve ter muitos desafios, assim como eu. Um dos meus desafios é transmitir uma mensagem que seja relevante, para que a nossa esperança ela continue sendo renovada. No mês anterior eu falei quanto tempo está correndo rápido, nós já estamos no final do mês de agosto. E eu sempre achei o mês de agosto um mês difícil, porque ele é comprido, né? Em julho, pelo menos, eu sempre tive o meu recesso, né? Desde que eu me tornei professora, enquanto estudante. Mas aí chegava o mês de agosto, um mês longo, mas ele parece que ficou mais curto com a passagem desse tempo. E todos os dias eu me lembro do quanto a minha fé precisa ser renovada, do quantas vezes eu perco o foco, olho para as situações difíceis que estão acontecendo ao meu redor e esmoreço. Você é assim também? Nós, seres humanos, temos a tendência de sermos inconstantes. Eu não vou generalizar, porque eu acredito que tem pessoas que elas tenham mais motivação, mais constância, mas isso não faz parte da minha personalidade. Eu tenho estudado um pouco mais sobre inteligência emocional e tenho encontrado na Bíblia também um fortalecimento maior e respostas até de um Deus que pensa e se preocupa com a nossa inteligência emocional, que se preocupa com a nossa esperança, que se preocupa com os dias que nós estamos vivendo aqui nessa terra. E são dias muito difíceis. Nós passamos por um período, né, tão complicado que foi a pandemia, onde nasceu esse projeto Pílulas de Esperança, para que de coração para coração nós nos sentíssemos motivados e renovados através da palavra de Deus, conhecendo um pouco melhor esse Deus, nos apropriando um pouco melhor desse conhecimento que ele deixou através de autores que falam que ele é bom, que falam que ele é autor da nossa fé, que ele é redentor, que ele está disposto a nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. E quando nós olhamos para o lado, ou nós olhamos para um mundo tão decaído, um mundo que passa por uma crise de valores, crise social, crise financeira, e que o monopólio desse mundo de finanças e de poder está na mão de poucas pessoas, e essas pessoas parecem que querem nos escravizar por meio de um sistema. Nós vemos aí a interferência de mídia, de pessoas famosas que distorcem valores e que estão influenciando a nossa geração para o mal. E nós precisamos desse momento de fé. E nós temos bons exemplos na Bíblia de fé, mas nós temos pessoas que também foram tão relevantes na obra de Deus que a gente olha, para e pensa, não é possível que Deus não exista. E Deus existe porque ainda existem pessoas que proclamam o nome dele. Deus não está morto, como tem uma série de filmes falando que Deus não está morto, ele ainda está vivo. Ele ainda quer resgatar a cada um de nós. Eu quero trazer para vocês um pouquinho da galeria da fé lá do livro de Hebreus, no capítulo 11, né, onde ele começa falando sobre fé e ali você vai ver uma série de pessoas que ao longo da história bíblica, ao longo da história cristã, elas foram relevantes, ajudaram outras pessoas nesse crescimento de fé. E eu quero ler primeiro o verso 1 do capítulo 11, para você e eu reforçarmos o que é fé. E a Bíblia diz assim, que ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que nós não podemos ver. E se nós pudéssemos ver e contemplar, não seria fé. E no verso 6 do capítulo 11 diz assim, que em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, para quem que Deus vai se revelar? Ele não vai se revelar para quem não quer, ou para quem precisa enxergar algo, para quem precisa ver milagres. A gente não precisa de milagre para saber que ele é Deus. E ele tem maneiras diferentes de agir. As suas permissões, elas muitas vezes elas são estranhas, até causam estranhamento em nós, mas para tudo existe um propósito. Lá no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, que eu compartilhei na vez passada, no nosso episódio passado, que eu falei sobre tempo, diz que para tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito.
E para isso a gente precisa ter fé. E é um dos grandes exemplos de fé e que se aproxima um pouco mais de nós, né? Ele viveu no século XIX, o nome dele era George Miller, e ele foi um grande missionário evangelista. Ele começou a sua vida sem conhecimento de Deus, não tinha conhecimento de Deus na sua vida, na sua família. O pai dele era cobrador de impostos do governo e ele investiu no filho, dava dinheiro para que ele fosse estudar para se tornar um clérigo. Porque ele acreditava, né? Ele via que as pessoas dentro da igreja, elas tinham, e você sabe de que igreja que eu estou falando, elas tinham poder, elas tinham dinheiro e tinham uma vida fácil. E ele queria essa vida para o filho dele. Só que ele gastou o dinheiro dele em bebedeira, em roubo. Ele gastava o dinheiro dele à toa e acabou até sendo preso. E ainda na sua juventude, ele, por volta de uns 20 anos, eu não me recordo a data exatamente, mas ele teve um encontro, né? Alguém o convidou para ir numa reunião cristã e ali ele teve um encontro com Deus. Ele via pessoas que de joelhos clamavam a Deus e que tinham um coração muito sincero. E ali ele sentiu um toque, ali ele sentiu a diferença e ele decidiu mudar de vida. A vida dele nunca mais foi a mesma. E ele teve a oportunidade, o privilégio de conhecer alguém que era muito cristão e que ajudava órfãos, que tinha um orfanato. E ele decidiu que aquilo seria o ministério dele. Ele sentiu que Deus estava falando que aquele seria o ministério dele, que ele deveria continuar essa obra. E ele se casou, ele foi pastor de algum tempo de uma igreja, mas ele decidiu viver como missionário e ele colocou nas mãos de Deus a vida dele e disse para Deus que ele não queria mais, né, o dinheiro daquela comunidade, mas que ele queria viver por ele e que toda a parte financeira viesse diretamente de Deus. É claro que Deus usou pessoas como instrumentos, mas ao longo de seu ministério ele dependeu somente de Deus. Ele nunca teve um salário, nunca teve outras pessoas para que pagassem, mas ele conseguiu construir 5 orfanatos e ajudou cerca de 10.000 crianças ao longo do seu ministério, além de suas viagens missionárias, que era para transformar outras pessoas, a vida de outras pessoas, para chamar outros missionários. E ele teve muito sucesso espiritual, e ele é considerado como um dos grandes heróis da fé. E você? O que você gostaria que Deus fizesse na sua vida através da fé? Eu gostaria muito que Deus me transformasse também em alguém que vive pela fé. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração hoje. E eu quero também estender a você essa oração, que Deus transforme você em uma pessoa de fé. Que Ele nos ensine sobre constância, que Ele nos ensine a ajudar outras pessoas com o que nós temos, com os recursos que nós temos, com o que Ele nos concedeu. Que nós possamos continuar motivados através da palavra. E se o nosso relacionamento ele está um tanto abalado com ele, que ele possa restaurar isso em você e em mim. Talvez você conheça pessoas que perderam completamente a esperança ou estão vivendo hoje a vida de qualquer forma, como George Miller quis viver durante muito tempo, né? Desfrutando dos prazeres do mundo. Mas nós sabemos que isso não traz paz e muito menos felicidade. Não deu certo ao longo da história da humanidade e não está dando certo, porque senão nós teremos uma sociedade mais igualitária, um equilíbrio maior das pessoas, nós teríamos mais paz e mais tranquilidade, mas nós não temos isso hoje. Nós encontramos paz e tranquilidade somente pelo poder de Deus. E é isso que eu peço a Ele nesse momento, que Ele nos transforme pela renovação da nossa mente, fortaleça a nossa fé e a nossa esperança a cada dia. É um pouquinho a cada dia. E isso nós vamos encontrando a nossa constância, o nosso equilíbrio. Nós desejamos que você esteja conectado também com a palavra, que você queira conhecer mais desse Deus. Nós estamos abertos aqui para te ajudar nessa caminhada, se necessário for. E com a graça de Deus, nós nos encontramos no final do próximo mês. Até logo!